Boa noite, o tema de hoje é verdades sobre Natal. Vamos falar sobre algumas verdades essenciais para que entendamos o que é o Natal. Natal está chegando, algumas famílias celebram o Natal no dia 24, outros celebram no dia 25. Nós aqui vamos celebrar no dia 24 com a família reunida e é sempre uma alegria. Natal é realmente um momento muito bonito, muito alegre, muita luz, muita festa, muito presente, muito amor, muitas pessoas se encontrando. Eu gosto muito daquela música da Roupa Nova, né, da banda Roupa Nova, que fala sobre o Natal todo dia, como é importante, né, esse espírito do Natal, esse momento do Natal que é revestido de tanto amor, de tanta doação. Que bom seria se fosse Natal todo dia, que bom seria se o ano inteiro manifestasse esse espírito. Agora, se a gente é capaz de fazer isso acontecer em 30 dias, por que não todo ano? Seria maravilhoso. Esse é o espírito do Natal. Seria muito bom se todos nós nos envolvêssemos dessa forma. Deus tem um plano para as nossas vidas e Jesus Cristo é essencial a esse plano. Nós vamos falar um pouco dessas verdades. Eu acabei de ver a Neuza Olian, que está chegando aqui. Um forte abraço para você, Neuza. Todos que estão se aproximando, estou vendo aí, quem mais? Lauro, olha o Lauro aí também, Minelli, um forte abraço. A Ana também, né? As pessoas que acompanham já, logo outros se unirão a nós. Então é um momento importante a gente refletir sobre o Natal. Vamos ver algumas verdades sobre o Natal. E nós vamos usar como texto inicial da nossa meditação o Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João mostra a divindade de Jesus. Quem vai se manifestar no mundo é um Deus, o Deus Todo-Poderoso. Se você for lá para Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, oi Anderson, meu irmão, você está aqui hoje, graças a Deus, Deus o abençoe. 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, fala: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Marildete, minha querida, você está aqui, minha colega, né, desde a juventude. Deus te abençoe, viu? Ana Lúcia está aí também, Consulim. Deus te abençoe, gente. Hoje o tema é esse, verdades sobre o Natal. E nós vamos começar falando que Jesus era Deus. Então, veja, Isaías fala que era um menino que estava vindo, mas o seu nome seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Era o Deus encarnado, Deus se manifestando. E no Evangelho de João, nós vamos ver essa verdade exposta de uma forma muito clara, quando ele fala que o verbo de Deus, a palavra de Deus, a mesma palavra que criou o universo. Colossenses fala exatamente isso, que a palavra criou o universo, de modo que as coisas vieram a existir do nada. Essa palavra é Jesus, e o verbo se fez carne. Olha aí, capítulo 1 de João, versículo 1, no princípio era o verbo, a palavra, o logos, a razão, o entendimento. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Continua dizendo, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Haja luz e houve luz, haja firmamento, e aí vai, toda a criação de Gênesis capítulo 1, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Olha aí que maravilha. Olha minha mãe, Dona Shirley, a Ana também já vi.
Então esse é o Deus maravilhoso que controla toda a criação, sustenta toda a criação, o Verbo divino que se fez carne. Esse é Jesus. Então, em primeiro lugar, vamos falar da divindade de Deus. Depois vamos falar da humanidade e outros aspectos importantes. Vamos fazer uma oração e depois vamos então cantar a doxologia. Amém? Senhor nosso Deus, toma conta desse momento tão curtinho para falar de coisas tão grandiosas, mas que o Senhor fale aos nossos corações, que nós saibamos diante de quem nós estamos nos curvando. Esse Deus maravilhoso se encarnou, veio ao mundo no corpinho de uma criança, por intermédio de Maria, e depois se manifestou no mundo para morrer na cruz e nos salvar de todos os pecados. Tanto é que ressuscitou para declarar a sua vitória. Te adoramos, Senhor, por esse menino que foi chamado de Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, esse Deus conselheiro maravilhoso que se manifesta em carne humana para morrer no lugar dos seres humanos e assim nos dar a vida eterna. Te adoramos nessa noite pela vinda do menino Jesus. Te adoramos pela tua graça e misericórdia. No nome de Jesus fazemos. Amém. Vamos cantar a doxologia para falar desse Deus maravilhoso que está na nossa vida. Alexandre, meu irmão, aí estou vendo você. Jéssica, está aí também. Olha, estou vendo a Jéssica. Deus te abençoe, Jéssica. O Alexandre, hein? Trabalhamos juntos esse semestre, hein, Alexandre? Deus te abençoe muito, meu irmão. Uma alegria muito grande ter você por perto, viu? Seu trabalho ficou muito bonito ali no nosso terreno. Deus te abençoe. A doxologia, adoração do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Deus Supremo, Criador, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Abraço, queridos amigos. Aqui está o Francisco Bueno, que recebeu aqui uma homenagem, né, por mérito comunitário, e eu vi o seu currículo, Francisco, foi lido pelo Sérgio Cacabarrose. Que coisa maravilhosa, anos e anos com persistência de trabalho, escrevendo, compondo, levando inspiração para as pessoas, participando da vida pública como advogado, como cristão. Deus te abençoe, viu, Francisco? Não pude estar presente, mas dou a maior força, foi maravilhoso. Marcos Martins está aqui também. Mário Dete, estou vendo lá, dando boa noite para nós. Meus queridos, já começamos falando, em primeiro lugar, a divindade do Senhor Jesus. Está aqui em João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí nós saltamos para o versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. O Deus Todo-Poderoso, existente na eternidade, esse Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isso é maravilhoso. Esse Deus maravilhoso é encarnado. E é importante que Jesus tenha sido vindo ao mundo em carne, porque o seu sacrifício na cruz não seria suficiente se não fosse um sacrifício humano. É bem importante declarar que era um homem, um Deus e um homem morrendo na cruz. Era um homem dando a sua vida pela humanidade. Do contrário, não seria um sacrifício substitutivo. Só substituiu a cada um de nós porque era um ser humano completo. A Bíblia fala isso em Romanos. Foi tentado de todas as formas,
como nós somos tentados, e ele sobreviveu, não pecou. Por isso que, por não ter pecado, ele então ressuscitou por direito. Ele não poderia ficar na morte, porque ele não tinha pecado. A Bíblia diz que o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Mas quem não peca não deve morrer. Os pecadores têm que morrer por justiça, porque todo aquele que pecar morrerá, diz a Bíblia. Então é muito importante a gente entender o que aconteceu na encarnação. Era o Deus Todo-Poderoso assumindo a forma humana para morrer no meu e no seu lugar. Isso é extremamente importante. Então, em primeiro lugar, a humanidade de Deus, as verdades sobre o Natal. Em primeiro lugar, a divindade desse Deus maravilhoso. Ele veio do céu, assumiu essa incumbência e veio para o mundo para morrer em nosso lugar. Ele sai da sua pátria, sai do seu ambiente, sai da sua divindade, da sua glória e vem para assumir a forma humana aqui entre nós. Então é extremamente importante que a gente entenda isso. Em primeiro lugar, a primeira verdade é que ele era Deus, e como Deus ele vem ao mundo para assumir a nossa forma. Em segundo lugar, ele era humano, então tem a humanidade de Jesus. É muito importante. Se você estudar, por exemplo, no Novo Testamento, as genealogias de Mateus e a genealogia de Lucas, você vai ver que a Bíblia narra de uma forma interessante a origem humana de Jesus. O livro de Mateus é escrito para os judeus e quer provar para os judeus que Jesus é o Messias, que Jesus é o prometido, aquele que foi prometido lá para Adão e Eva. De ti nascerá aquele que haverá de esmagar a cabeça da serpente. Então as profecias vão levando a uma compreensão de que um dia o Messias nasceria. E ele então vem como ser humano. Isso é importante, porque lá no capítulo e no livro de Mateus a gente vê uma referência a Jesus como Messias, como um descendente humano de Abraão. E ele começa a falar sobre isso. Abraão, começa lá em Abraão e vem até chegar José, e aí fala de Jesus. E se você for para a genealogia do capítulo 3 de Lucas, que fala de Jesus como homem, a genealogia de Lucas chega em Adão e volta os nomes da genealogia de Jesus até chegar a Adão filho de Deus, criado por Deus. Então as genealogias mostram a sua relação com a profecia, com aquele ser humano que nasceria para redimir a nação de Israel e a humanidade. Vejam que Abraão fala sobre isso, que Deus chama Abraão para ser uma bênção a todas as famílias da terra. Então há uma relação muito grande entre Jesus e a sua humanidade, vindo de Adão, vindo de Abraão. Mateus vindo de Abraão, Lucas vindo de Adão. E assim a gente vai vendo como Jesus é realmente humano. E uma coisa curiosa nessas genealogias que a gente vê, especialmente ali em Mateus, é o nome de certas pessoas que foram incluídas, especialmente 4 mulheres. Nós temos uma mulher chamada Tamar. Essa mulher sofreu abuso, essa mulher passou por situações difíceis e ela é trazida para a genealogia de Jesus. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia fala de Raabe, aquela prostituta de Jericó que acolheu os espias, e ela então é incluída também na genealogia de Jesus, uma prostituta. Tamar, uma mulher abusada, Raabe, uma mulher prostituta, Ruth, uma mulher não judia, que era casada com um judeu, mas o seu marido morreu, e ela então, através de Ruth, entra para Israel, porque creu no Deus de Israel. Então Ruth entra na genealogia de Jesus também. E ainda outra que entra na genealogia de Jesus e é citada é Batseba. Batseba, imaginem, casada com Urias,
tem uma relação de adultério com Davi. Essa relação gera uma criança, essa criança morre e há uma série de erros e punições da parte de Deus para Davi por causa desse erro. O fato é que Raabe, Tamar, Ruth e até Batseba, essa mulher adúltera, entra para a linhagem de Jesus. Então, a humanidade de Jesus é exposta, é escancarada. Ele veio de uma linhagem humana, porque ele era um ser humano. Em primeiro lugar, Jesus era Deus. Em segundo lugar, Jesus era homem. É uma segunda verdade importante, porque se você não entender que Jesus era homem, gente, na época do Novo Testamento havia uma doutrina, né, uma filosofia que questionava isso, dizia não, Jesus não era um ser humano normal, porque ele era tão poderoso que ele não podia ser um ser humano. Então negavam a humanidade de Jesus. Paulo escreve um livro inteiro, que é o livro de Colossenses, para combater essa falsa ideia de que Jesus não era homem. Ao contrário, ele diz assim, porque nele, veja lá, Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente, fisicamente, toda a plenitude da divindade. Sim, ele era homem, físico, real, humano como eu e você, era também Deus. Ele trazia essa composição, as duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Muito bem, em terceiro lugar, uma terceira verdade de Natal é que o Natal ele foi profetizado. Existem mais ou menos 330 profecias sobre a vinda do Messias, sobre a vinda de Jesus. Se você buscar aí, dá um Google aí na sua internet, procure sobre profecias a respeito de Jesus. E você vai achar mais de 330. Quando Jesus se encontra com os seus discípulos na estrada de Emaús, depois que ele ressuscitou, eles estavam indo embora de Jerusalém, e Jesus se encontra com eles. A Bíblia fala que ele começou a falar sobre todas as profecias que constavam da lei, dos salmos e dos profetas a respeito deles. Olha, vocês são muito tardos para entender, vocês não dão importância às profecias. E ele discorreu sobre aquelas profecias que falavam sobre ele. No caso específico do nascimento de Jesus, nós temos pelo menos 5 profecias importantes. A primeira delas é que o Messias nasceria de Belém. Olha lá, há uma citação específica a Belém. E tu, Belém, Efrata, não a menor de todas as cidades de Israel, de ti nascerá aquele que há de guiar a nação. Interessante. Então, a referência direta a Belém. Uma referência à virgindade do nascimento do Messias. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Depois há uma referência também à estrela, por isso que o Novo Testamento fala dos magos e da estrela que apareceu para eles lá no Oriente e depois os guiou até Jesus. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala que Jesus seria filho de Davi. E essas genealogias mostram a sua relação com o rei Davi. A Bíblia também fala que ele seria descendente de Abraão, além de ser descendente da mulher, seria descendente de Abraão, Gênesis capítulo 12. Então, todas essas referências específicas sobre o nascimento de Jesus se cumprem sem que ele pudesse ter qualquer interferência. Ele vem como um feto no útero de Maria. E depois, ao nascer, essas profecias estão sendo cumpridas especificamente na vida de Jesus, no nascimento de Jesus. São sinais da vinda do Messias. O Messias era Deus, o Messias era homem, o Messias cumpriu sinais proféticos 700, 1000, 2000, 3000 anos antes do seu nascimento com Abraão. É uma coisa impressionante. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê como Jesus veio ao mundo para manifestar o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia
de Deus. E quando Jesus nasce, ele é anunciado pelos anjos, ele é anunciado, né, por aparições a Maria, a Isabel. Então tem toda uma preparação da vinda do Senhor Jesus, e esse Jesus maravilhoso aparece com toda a pompa. A Bíblia diz que os anjos apareceram para os pastores e anunciaram aos pastores que Jesus, o rei de Israel, a nova de grande alegria tinha acontecido na cidade de Belém, e os pastores vão lá. O que aconteceu com José e Maria? José e Maria, vejam, por determinação do governo, tiveram que se alistar. Eles estavam no norte, a 100 quilômetros ao norte de Jerusalém, mas porque havia uma ordem de recenseamento, leiam lá, Lucas capítulo 2, José e Maria tiveram que migrar até a cidade de Belém, chamada cidade de Davi, onde ele deveria se alistar para o recenseamento. E naquele dia, diz a Bíblia, em Lucas capítulo 2, diz assim: naquele dia, ao se cumprirem os seus dias, Maria sentiu as dores do parto e nasceu o seu primogênito. É muito importante que a gente leia a Bíblia. A Bíblia fala que Jesus nasceu como primogênito de Maria, porque depois nós temos uma referência a outros irmãos de Jesus e ainda as suas irmãs, no plural, pelo menos 2. É uma família de no mínimo 7 pessoas, Jesus e mais 6 irmãos, 4 homens e mais 2 mulheres, pelo menos. Então o texto de Lucas fala com muita clareza. Ali ela deu à luz o seu primogênito, o seu filho primogênito, porque ela teve outros filhos. Mas quando ela chega com José em Belém, o texto fala que não havia lugar para ele na hospedaria, eles não tinham lugar para ficar, ninguém tinha lugar para receber Jesus. Não, olha, a gente pode entender que houve uma rejeição à família. Olha, ela está grávida, precisa de um lugar para ficar. Mas não é bem assim. Como estava acontecendo o recenseamento, muitos tinham ido lá para se recensear, e José, inclusive, quando ele chegou, as hospedarias já estavam repletas, então não havia lugar. O resultado foi que eles foram para uma estrebaria, e lá Maria teve o seu filho Jesus num coxo, numa manjedoura de animais, um lugar onde os animais comem. E ali, naquela simplicidade, nascia o rei de Israel. Não havia mais lugar para Jesus. Muitas vezes hoje, na nossa sociedade secularizada, infestada pelo comércio, pela compra e venda, Papai Noel, né? Eu insisto muito em dizer que Papai Noel, a tradição do Papai Noel começa com São Nicolau, lá na Ásia Menor, e ele era um cristão maravilhoso que cuidava das crianças, dava presentes para as crianças. Então São Nicolau, a história dele, que era um cristão real, verdadeiro, um homem que amava a Deus e amava os pobres, São Nicolau deu a origem a essa ideia do Papai Noel. Ele se transforma, né, em Papai Noel. Mas por que ele se transforma em Papai Noel? Porque ele era um cristão. Tem certeza que hoje, vivo, São Nicolau ficaria triste de ver tanta ênfase no Papai Noel e pouca ênfase em Jesus, a quem ele serviu fielmente até o final da sua vida. Então aí está, ele vem dentro de uma sociedade secularizada, vem sendo esquecido, como ele foi esquecido lá em Belém no dia em que nasceu. Não havia lugar para ele na hospedaria. Eu tenho os textos aqui, mas eu não posso ler esses textos porque ficaria muito longo. Então é importante, quem é, né, Jesus? Algumas verdades sobre o Natal. Em primeiro lugar, Jesus é Deus. Em segundo lugar, Jesus é um homem completo. Em terceiro lugar, Jesus cumpre alguns sinais proféticos específicos que trazem para ele o crédito de ser o ungido. Mas quando ele nasce, ele também não é acolhido em nenhum lugar suntuoso, não tem honra, não tem nada. Ele nasce na simplicidade de um lugar para animais, e ali nasce o rei dos judeus. E quando os pastores chegam ouvindo a palavra dos anjos, os pastores chegam, constatam
aquela criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. Esses pastores começaram a anunciar essas verdades. Nasceu o Salvador, o Rei dos Judeus. A grande notícia da vinda do Messias aconteceu. Os anjos falaram conosco, nós viemos aqui, e muita gente ouviu e se espalhou para... essa notícia se espalhou por Israel, chegando até lá nos magos, porque a gente pensa por causa do presépio que os magos estavam presentes com Jesus ali naquela estrebaria. Não, os magos chegaram 2 anos depois. Jesus nasceu, a estrela apareceu para eles lá no Oriente, e eles então entenderam, pelas notícias que eles receberam da pregação dos pastores, 2 anos depois, eles entenderam que o Messias havia nascido. Então eles vêm na direção de Belém, eles vêm na direção de Jesus, 2 anos depois. E por que nós sabemos que é 2 anos depois? 2 anos depois, porque Herodes, e nós vamos falar dele agora, Herodes, o rei ali de Israel, com ódio de ouvir falar que o rei dos judeus havia nascido, ele que não aceitava essa concorrência, ele fez uma pesquisa exata com os magos e com os profetas para saber exatamente o dia que Jesus tinha nascido, e no cálculo dele, quando ele encontra os magos não voltam com a notícia da localização, ele faz uma conta, e ele sabe que Jesus deveria ter naquela época pelo menos 2 anos, e é quando ele ordena a matança das crianças na cidade de Belém. Todas as crianças de 2 anos para baixo, porque Jesus deveria ter aproximadamente 2 anos pelas contas. Então isso é importante, os magos não estavam no presépio, mas os magos são orientados por Deus para irem lá ofertar a Jesus ouro, incenso e mirra, e essas coisas caras foram usadas pela família para fugir para o Egito. Muito bem, uma outra verdade que nós precisamos lembrar então, diante desses fatos, é que os planos dos homens maus não atrapalham, não mudam os planos de Deus. Herodes queria matar Jesus, mas o casal José e Maria foi alertado pelos anjos e eles fugiram para o Egito. E aí tem outra profecia, porque a Bíblia fala: do Egito chamarei o meu servo. Olha que interessante, do Egito. Jesus foi morar no Egito até voltar para Jerusalém após a morte de Herodes. Eles voltam para Israel e vão morar na Galileia. Muito interessante todo esse movimento da história de Jesus, né? A fuga do casal com Jesus, já com 2 anos, voltando adolescente para morar na Galileia. E nós sabemos que ele estava lá na Galileia, primeiro por causa da morte de Herodes, e em segundo lugar, porque ao atingir 12 anos, ele viaja da Galileia para Jerusalém, e é lá que ele tem aquela conversa famosa com os doutores de Jerusalém. Ficaram todos impressionados com a inteligência, com a sabedoria, com o conhecimento de Jesus, da lei, dos profetas e dos salmos, e eles discutiam as verdades da Bíblia juntos ali no templo. Lembram que Maria estava voltando para sua casa, lembrou que Jesus não estava lá, voltou para pegá-lo, só 4 dias depois foi encontrar Jesus. Então é uma história maravilhosa. Esse Jesus maravilhoso mostra, a história de Jesus mostra que os planos dos homens maus, nós sabemos que Jesus foi perseguido por Herodes, mas foi perseguido também pelos fariseus, foi perseguido pelos escribas, foi perseguido pelo governo romano. Jesus foi perseguido por muitas pessoas e ele acabou sobrevivendo a tudo isso até o momento em que ele entregou a sua vida para morrer na cruz do Calvário. Muito bem, o que aconteceu com Jesus? Jesus se humilhou. O nascimento de Jesus, a vida de Jesus é uma vida de humilhação. Filipenses capítulo 2, versículo 6, fala que ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes,
a si mesmo se humilhou, esvaziando-se da sua glória, assumindo a forma humana, reconhecido, tocado em forma humana, em figura humana, e foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. E por esta razão, diz o texto de Filipenses, Deus deu para ele um nome que está acima de todo nome, ao qual se dobrarão todos os joelhos, quer no céu, quer na terra, e toda língua confessará que Cristo é Senhor. Olha que coisa impressionante. Esse é o Jesus, nosso Salvador, que se humilhou, na sua humildade nos levou à salvação. O mundo recebeu o Salvador, diz lá em Lucas capítulo 2, versículo 11. Essa foi a palavra dos anjos. Olha, hoje vos nasceu na cidade de Davi o Senhor, que é Cristo, o Senhor, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a palavra dos anjos. Vão lá, vejam que o Salvador nasceu. E esse nascimento de Jesus provocou festa no céu. Olha o que diz a Bíblia lá em Lucas capítulo 2, versículo 14, que na hora que os anjos se manifestaram para os pastores, apareceu uma multidão de um coro celestial. Muitos anjos apareceram e eles então entoavam hinos de glória, hosanas ao Deus Todo-Poderoso que se manifestou. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra a quem Ele quer bem. O Deus Salvador está se manifestando, o louvor, o júbilo, a alegria acontece no céu, que deveria encher o nosso coração de alegria também. Esse Jesus que foi protegido por Deus, protegido desde a sua infância até a sua idade adulta, quando ele começou seu ministério aos 30 anos, morre aos 33, e foi ali que ele enfrentou o grande desafio da sua vida. Jesus, por fim, ele não fugiu da sua missão. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 2, do versículo 27 ao 28, diz: foi precisamente para este fim que Jesus veio ao mundo, para morrer, e Romanos completa, para ser Senhor de vivos e mortos. Então, esse Jesus que nós celebramos hoje é o Jesus da minha e da sua salvação. O que é que eu preciso? Não é ficar diante de um presépio, como está lá na nossa cidade, na praça principal, um presépio, uma criancinha numa manjedoura, é tudo muito bonito, tudo muito romântico, mas na realidade o que nós precisamos é entender a natureza desse nascimento, o ministério desse ser que veio ao mundo, a sua capacidade de me salvar, de te salvar, porque ele morreu na cruz por mim e por você. Aquela cruz não era dele, era minha. E ele fala que ele não teria medo, ele não poderia fugir daquela hora, porque foi precisamente para aquele momento que ele veio. E a Bíblia diz em João 14, e tendo-os amado, amou-os até o fim. Que fim? O fim da cruz. Quando ele morre na cruz, ele usa a expressão está consumado. Por que estava consumado? A sua obra de redenção. Não precisa ir a qualquer outra religião, não vá atrás de nenhuma conversa. Jesus é suficiente para salvar você do seu pecado e te dar a vida eterna. Esse Jesus, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, esse Jesus salva você. Se você não é adorar o menininho lá na manjedoura, não, mas adorar o Jesus adulto que veio como Deus para morrer na cruz no seu e no meu lugar. Creia em Jesus, entregue a sua vida a Jesus, confie em Jesus, faça deste Natal o momento da sua entrega definitiva da sua vida para o Senhor Jesus. Esse Jesus maravilhoso é o seu Salvador, é o meu Salvador. Entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e o mais ele fará.
Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui na véspera do Natal falando sobre Jesus, o nosso Salvador. Que você entregue a sua vida a Jesus. Foi para isso que ele veio, para você ser salvo. Não negligencie, creia nele, entregue sua vida a ele. Faça da sua vida algo maravilhoso, porque Jesus te ama, tem um plano para sua vida, quer usar você. Basta você dizer sim para ele. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Coloco meu coração diante do Senhor. Eu sou pecador, preciso do teu sacrifício na cruz para me salvar da condenação eterna. Eu quero ir para o céu, eu quero te servir, eu quero te amar todos os dias da minha vida. Eu creio em ti. Recebe o meu coração que se entrega a ti com toda a sinceridade do mundo. É uma bênção muito grande falar do Natal. É um momento maravilhoso. Nós ali em Vargem Grande, no domingo, às 7 horas da noite, dia 22, nós teremos o nosso culto de Natal. Você está convidado. Olha o Lauro aí. Aí, Lauro, vamos lá para a nossa igrejinha para você adorar a Deus conosco, Lauro. Se você puder, chama a família. Vamos lá adorar ao Senhor juntos, ali no dia de domingo, às 7 horas da noite. Um forte abraço a todos vocês, queridos. Tenham todos um ótimo, um maravilhoso Natal, na presença do Senhor Jesus. Eu peço que vocês façam duas coisas. Leiam a Lucas capítulo 2. Reúna a família, dê uma parada. Reúna a família e leiam Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20. E orem todos a oração do Pai Nosso. Pode ser? Faça isso. Não faça do Natal apenas um momento de comer, de trocar presentes, de abraçar, que tudo é muito bom, é maravilhoso. Mas faça isso. Dê uma paradinha. Reúna a família. Leia Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20. E orem todos a oração do Pai Nosso. Amém? Deus abençoe, queridos irmãos. Nós vamos encerrar o nosso momento juntos. Desejo a vocês um Natal maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos encerrar com uma oração e com o Amém Tríplice, está bem? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te adoramos por Jesus. Nós, indignos pecadores, não merecíamos o teu amor, mas como não havia outra maneira de sermos salvos, Jesus foi constrangido por amor a vir ao mundo, a se fazer um ser humano, a ser perseguido, humilhado e depois crucificado num madeiro por nossa causa. Mas foi esse Jesus que viu o penoso trabalho da sua alma. Esse Jesus ficou satisfeito, porque muitos creram nele. Ele disse: no dia em que eu for pregado no madeiro, atrairei o mundo a mim. Ao morrer na cruz, ressuscitar, a história foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Até hoje, ateus e cristãos têm que se curvar à realidade da existência de um Salvador que morreu na cruz por nós. Te adoramos, Senhor, porque isso é um fato histórico que nós celebramos em todo o Natal, todo mês de dezembro, mas que essa realidade histórica seja uma realidade verdadeira, existencial na minha vida, no meu coração e no seu coração, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor tem um plano para nós. Jesus não morreu em vão, Ele entregou a sua vida para nos transformar. Nós queremos viver ao lado com o amor, com o poder do Senhor Jesus ao nosso lado. Te adoramos, Senhor, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice para a gente encerrar. Forte abraço a todos vocês. Estou vendo a Ana Maria Martins, estou vendo aqui a Ana Lúcia, o Lauro, o próprio Nori estava aqui. God bless you, Nori. God bless your wife. Amém. Amém. Amém.
abençoe a todos, fiquem com Deus, compartilhem essa mensagem para que muitas pessoas possam ouvir sobre Jesus. Amém? Um forte abraço para todos vocês. Tenham um Natal maravilhoso. Semana que vem eu não vou estar aqui, só na outra. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.